bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro. Acompanhe comigo a resolução dessa questão. Ela diz o seguinte, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo. Considere um plano do anel e do fio coplanares e a corrente elétrica induzida no anel terá sentido blá blá blá. E a força magnética sobre ela terá blá blá blá. Tá? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, esta questão do vestibular da URGS. Tá? A gente tem uma espira que vem de uma certa altura e aí ela está caindo, né? E aí o cara quer que você ache, ela quer que você ache, né? A corrente induzida na espira e para onde é a força que ela sofre. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Primeiro de tudo, isso aqui é uma questão de lei de Faraday, que para ter corrente induzida deve obrigatoriamente existir variação de fluxo magnético. Então esse ímã aqui, a gente vai entender que é como se fosse o gerador de campo para a espira que está caindo. Então vamos fazer um parênteses aqui, ó. Vamos colocar o ímã aqui, não, o fio, né, animal. Ó, o fio aqui, ó. O fio aqui, beleza, o fio aqui, né? Bom, agora, gente, o que diz a regra da mão direita? Aonde a corrente vai, o dedão vai atrás. Logo, se tem uma corrente indo para cá, vai ter campo magnético entrando nessa região. Então, a gente tem que entender que aqui vai ter campo magnético entrando, porém, você tem que lembrar o seguinte, tá? O campo magnético entra aqui e sai aqui embaixo. Tá, de boas, não tem muito mistério, né? Uma que entra, uma que sai, aqui faltou uma, aqui faltou pá, aqui, fechou, tá? Bom, só que tem um grande detalhe. Você tem que lembrar que o campo magnético de um fio condutor, ele vai ficando mais fraco quanto mais longe ele está ficando dele, né? Não tem necessidade de decorar essa equação, mas é interessante você ver isso, ó. Quanto mais longe tu tiver do fio, menor é a intensidade do campo, ou seja, se aqui tem um monte de xizinho, aqui a gente vai começar a notar que a quantidade de xizinhos tem que começar a diminuir. Tipo, ó, aqui tem 2, 3, né? E aqui, sei lá, tem um só. Então é isso que você tem que entender. Eu nem coloquei os campos saindo embaixo, mas você tem que entender isso, tá? Porque nesse contexto, o fio serve apenas para me dar a variação de fluxo para ter corrente na espira, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos simplesmente fazer o seguinte. Vamos interpretar que esse fio de baixo ele só está servindo para me gerar o campo, tá? Então eu vou usar essa nomenclatura, que o campo magnético é mais forte perto do fio por causa disso, e vamos ver o que acontece. Então vamos tirar ele e vamos só colocar o campo magnético, ó. Campo magnético, um monte de xizinho aqui, um monte de xizinho aqui, um monte de xizinho aqui, e aí conforme eu vou me afastando, eu vou diminuindo a quantidade de xizinho, tá? Eu vou diminuindo a quantidade de xizinho, ó. Vou diminuindo a quantidade de xizinho. Botei ó, só 2 aqui, sei lá, aqui eu botei só 1, beleza? Então, vamos supor que seja isso. Então, essa espira, ela está caindo, né? Essa espira, ela está caindo. Se essa espira está caindo, a gente tem que entender que vai criar uma variação de fluxo magnético. Porque olha só, aqui tem uma linha só entrando na espira, agora tem 2. Ou seja, teve variação de fluxo, logo vai ter corrente induzida. Então vamos pensar. Lembra que a espira é do contra. Aqui tem um xizinho e agora tem 2 xizinhos. Ela não quer que aumente xizinho. Então ela vai criar um campo bolinha para tirar esse xizinho que entrou a mais, digamos assim, um campo bolinha, para continuar tendo um xizinho. E aí campo bolinha, não adianta falar com a espira, vamos ter que usar a regra da mão direita. Ou seja, eu preciso de um campo induzido que saia, né? Então os 4 dedos têm que estar assim. Logo, a corrente aqui tem que ser no sentido anti-horário. Tu vê que questão difícil, né? É a questão que não adianta falar com a espira, tinha que se dar conta da variação de fluxo. E aí fica o quê, ó? Aí fica o quê? Opa, fugi da questão. Então a primeira lacuna, ele pede o sentido da corrente elétrica é no sentido anti-horário, né, gente? Então a primeira lacuna que a gente coloca é anti-horário. Anti-horário. Bom, e aí ele quer saber sobre a força magnética que a espira sofre, né? Ela vai sofrer uma repulsão do fio, porque é do contra, né, gente? Então, ó, vai surgir uma força de repulsão que vai ser para cima, porque ela é do contra. Então, ela não vai querer se aproximar do fio. Então, a força magnética vai ser para cima. Isso na espira, para cima na espira.
na expira. E aí ficamos com qual alternativa? Ficamos com a alternativa anti-horário e pro topo da página. Anti-horário pro topo da página. Anti-horário pro topo da página. Alternativa C. Deixa eu sair da frente para vocês darem uma olhada na questãozinha bem bacana da física. Beleza, tá, questão resolvida. Só que ele também poderia perguntar uma outra coisa. Qual é a força que a espira exerce no fio? Porque vamos pensar, esse fio, ele só está aqui entre aspas para criar esse campo magnético em azul. Então, por causa do campo magnético azul, que é a espira recebe uma força para cima. E o que diz a terceira lei de Newton? Se eu te empurro, tu me empurra. Então, se esse campo magnético gerado pelo fio empurra a espira para cima, pela terceira lei de Newton, a espira empurra o fio para baixo. Tá? Então, não foi o caso, ele perguntou sobre a espira, por isso que é para cima, ou como ele disse, no topo da página. Mas ele poderia perguntar a força que a espira exerce no fio. E aí tu usa, ó, terceira lei de Newton, ação e reação. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.